Introdução aos estudos teológicos. Hoje nós vamos dar boas-vindas a você para uma aula a mais dessa disciplina. E a grande pergunta é: para que serve a teologia? E eu quero começar lendo para você um dos pensamentos que eu mais gosto de um teólogo do século XX, que foi Barth, que escreveu o seguinte: dentre todas as ciências, a teologia é a mais bela, a que mais profundamente mexe no coração e na cabeça, a que mais se aproxima da realidade humana e que proporciona a mais clara visão da verdade procurada por todas as ciências. Quais seriam os objetivos da aula? Bem, eu quero dizer o seguinte sobre a que serve a teologia, ou para que serve realmente a teologia. Então, você precisa saber identificar o papel da teologia e ampliar a visão e a própria missão desses campos ou desse campo de estudos. Saber definir os campos da ação da teologia é importante. E nós vamos hoje ter algumas atividades interativas. Você precisa ter uma contribuição no fórum, dando suas ideias e levantando suas dúvidas. Lembre-se, são as perguntas que direcionam a nossa busca. A que serve a teologia? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que a teologia serve à missão. A igreja, em geral, muitas vezes não compreende uma coisa tão simples, mas precisa ser compreendida. A igreja existe para a missão. A teologia tem dito o seguinte: assim como o fogo existe para a combustão, a igreja existe para a missão. Então, a teologia, de uma forma geral, ela tem uma missão. Ela serve à missão da igreja. Por isso que ela tem muito a ver com a realidade da igreja. Nas últimas décadas, tem se falado e escrito muito sobre teologia e missão. John Mackay escreveu o seguinte: a teologia, os teólogos e os seminários teológicos devem, portanto, ser missionários. A igreja não tem hoje, diante de si, uma tarefa missionária mais importante do que a tarefa teológica. Então, a tarefa teológica já é uma tarefa missionária. E o alvo da teologia é a missão. Então, há uma simbiose, uma sincronia entre as duas verdades. O entendimento das pessoas deve ser iluminado e seus esforços incendiados. Então, a teologia tem uma meta e um alvo relacionada à missão. Mas não é só isso. A teologia tem a ver também com a família. Olha o que eu escrevi sobre isso. E nós estudamos esta semana, ampliando mais o assunto. Eu conheci Jorge Maldonado, que introduziu a temática da evangelização e da família e da teologia da família na América Latina. E ele apresentou dados que apontam o crescimento evangélicos no continente. Então, ele começa a dizer o seguinte, que é fundamental a teologia relacionada à família. Quando você vai para a fé cristã, você nota que todo o conteúdo dos valores tem a ver com a família. E quando você pensa na teologia, a teologia tem a ver com os valores do reino de Deus. Então, há uma relação entre família e teologia. Então, nós precisamos saber que a teologia pode servir à família para que a família tenha a base do verdadeiro ensino. Há um pensamento que tem corrido cada vez mais, a ideia é que a estrutura da sociedade depende da estrutura da família. Agora, que família é essa? A família que tem conteúdo na palavra de Deus. Você observa quando a Bíblia vai dizer sobre as grandes verdades da fé, já vai dizendo logo que você vai ensinar isso na tua casa, vai ensinar isso aos teus filhos. A igreja cristã tem dito ao longo dos tempos: educa a criança no caminho que deve andar e quando for grande não se desviará dele. Veja, isto mostra um caráter do ensino das verdades da fé que precisam ser ensinadas. No Antigo Testamento já falava isso.
Você vai falar isto assentado na tua mesa, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho. Isso vai estar nos frontais da tua casa. Então, as grandes verdades da fé, elas têm uma estrutura fundamental no seio familiar. Continuamos esse texto. Sendo assim, defende o grande psiquiatra, né, Maldonado, a pertinência da temática, uma vez que cada indivíduo pertence a um grupo familiar, fazendo-se necessário o entendimento sociopastoral para a elaboração de uma pastoral eficaz e contextualizada. Portanto, é meta teológica saber que a teologia tem a ver com a vida, então tem a ver com a família. Mas não somente isso. A teologia, ela tem um serviço à apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. É pela teologia, na teologia que você estuda os grandes temas que defendem aquilo que são os pilares básicos da fé cristã. E no meio de um mundo que cada vez mais está carregado de ideologias diversas e heresias outras, então um dos temas que precisa ser recuperado cada vez mais na ação teológica é a apologética. A apologética é a defesa da fé. A tarefa dos primeiros cristãos consistiu em apresentar defesa, que em grego, apologia, que vem a palavra apologética, da fé. Por quê? Em 1 Pedro 3,15 dizia que os cristãos deviam ter condições de expressar e explicar a razão da esperança. Os cristãos tiveram de apresentar sua defesa contra o gnosticismo, contra as religiões de mistério e contra o paganismo. As primeiras teologias da era subapostólica foram precisamente apologias, e cabe citar entre eles, ou entre outras, as obras de Orígenes, Justino Mártir e Tertuliano. Então, se a apologética naquela época enfrentava os grandes desafios da filosofia, hoje nós temos que descobrir como que a teologia pode enfrentar os grandes desafios da apologética ou de uma forma apologética contra a pós-modernidade ou diante da pós-modernidade ou diante da globalização e diante de grandes desafios. Hoje há uma invasão de religiões. Tudo isso faz com que a teologia vai se tornando cada vez mais necessária para colocar os pilares fundamentais da fé cristã. Portanto, a teologia serve à apologética. De acordo com Paul Tillich, a teologia apologética é uma teologia que responde. Responde o quê? Responde às perguntas implícitas na situação, com a força da mensagem eterna e com os meios que a situação lhe proporciona e cujas perguntas responde. Bem, quando a gente começa a falar de responder perguntas, em cada época surgem novas perguntas. A teologia tem a meta de responder às perguntas da situação. O perigo, muitas vezes, é nós respondermos hoje as perguntas feitas no primeiro século. Claro que é importante você compreender isso, mas nós também precisamos compreender as perguntas feitas hoje. Hoje, outras ciências criam novas perguntas que chegam à teologia, por exemplo, a bioética, por exemplo, a ética, a política, né? Então, hoje nós falamos em teoria complexa, a complexidade da realidade humana. Como que a teologia vai ao encontro dessa apologética? Como que a teologia pode dialogar melhor apologeticamente, por exemplo, com as novas vertentes da antropologia, as novas descobertas, ou as novas descobertas da ciência? Então, há uma frase de Tillich que é muito maravilhosa. Ele diz assim, que a fé, ela precisa aprofundar-se a fé. E a ciência tem que se aprofundar na ciência, mas é importante que haja um diálogo. Elas não estão concorrendo, mas a apologética significa que a teologia vai responder justamente às perguntas que não foram feitas. Por exemplo,
O mais importante da teologia não é responder como foi feito, mas para que foi feito, qual o propósito. A ciência não consegue definir, por exemplo, o propósito da criação, para que criou Deus o mundo. Então, o sentido das coisas tem a ver com a teologia, e a teologia dialoga logicamente com a filosofia, então tudo isto faz nascer a apologética dentro realmente da teologia. Responder às perguntas do mundo contemporâneo. A teologia também defende a teologia e seu serviço à pastoral. Falar em teologia tem a ver com falar com pastoral. Em outras palavras, a teologia ela é prática. Eu vou dar sempre ênfase e você vai notar que de várias formas nós estamos metodologicamente mostrando o que é essa atividade teológica, e a teologia tem a ver com a pastoral. O que a teologia tem a ver com a pastoral? Tem a ver com a realidade prática, tem a ver com a parte efetiva. Eu vou repetir várias vezes esse conceito para que ele fique gravado em você. A teologia tem a parte cognitiva, aquilo que eu tenho que saber, a parte constitutiva, aquilo que eu tenho que me tornar, e a parte efetiva, aquilo que eu tenho que fazer, praticar. Quando eu falo na pastoral, serve a pastoral, estou dizendo que a teologia tem a ver com o efetivo, com a eficácia. Portanto, a teologia serve a pastoral. O trabalho pastoral tem ficado mais complicado hoje em dia. O tipo de sociedade em que a igreja está imersa demanda um preparo cada vez mais amplo. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos de uma pastoral que envolva um relacionamento melhor com todas as ciências. E a tarefa pastoral é múltipla e complexa porque abrange hoje administração, aconselhamento, liderança e ensino. Tudo isto clama por uma teologia mais efetiva. E o agente da pastoral, para falar a verdade, não são os pastores, mas é todo membro de qualquer igreja a quem são designadas tarefas, funções específicas voltadas à realização do ministério da igreja. Então, o ministério cristão da igreja, que é esta função pastoral, esta função prática, esta função da ação, esta função de ir ao encontro do contexto da vida e da história, a teologia que vai ao encontro das perguntas da vida. Isto é uma função teológica, uma função pastoral da teologia. A teologia deve servir mais a uma pastoral cada vez mais dinâmica. Pastoral das crianças, pastoral dos idosos, pastoral dos jovens, pastoral da família, pastoral, hoje já se fala de pastoral dos enlutados, ou pastoral carcerária, ou pastoral de aconselhamento. Enfim, eu quero dizer a você o seguinte, a teologia ela tem que fornecer bases para que tudo isso aconteça de uma forma saudável. A teologia também serve à ética. Talvez você pergunte hoje o que é ética. Bem, ética, eu diria, é viver, é fazer a coisa certa, é saber o que deve ser feito. A ética tem a ver com a ideia de viver humanamente. A ética tem muito a ver com o que eu acabei de falar de prática. A ética é o que temos que fazer, o que temos que praticar. Então, a teologia é ética. Toda a teologia é ética. Os problemas ligados à ética estão na ordem do dia hoje. A teologia não é apenas exegese, história eclesiástica, dogmática, mas sempre também é ética. A relação entre a teologia e a ética é tão estreita que não se deve vacilar em afirmar que a ética teológica é um elemento da teologia que está presente em cada uma de suas partes. Servir a ética é trabalhar para o pensar bem, é religar, libertar os pensamentos de seus fechamentos. É ser capaz de navegar por um oceano de incertezas em meio a arquipélagos de certezas. Então a teologia serve à ética. Quando a gente fala em ética, tem a autoética, o que eu tenho que ser e fazer, a socioética, o que tem a ver com a sociedade, e a antropoética, com a espécie humana. A ética tem a ver com pensar bem no meio de um mundo que está muitas vezes pensando reduzidamente. Nós temos que pensar numa ética muito mais complexa, e a teologia
ela precisa fornecer arquipélagos de certezas no meio de um oceano carregado de incertezas e novas perguntas. Ela deve firmar pilares. A teologia serve à ética. Afirma René Padilla: a teologia cumpre seu propósito enquanto leva a sério os desafios que o mundo contemporâneo levanta para a fé cristã. A resposta às interrogações do ser humano hoje não pode restringir-se a apelar à experiência cristã, mas tem que dar razão de esperança que têm os seguidores de Jesus Cristo. E, finalmente, eu quero dizer que a teologia serve a si mesma. Ela tem uma função de servir o seu próprio trabalho. Essa é uma afirmação do Dr. Roldan, um professor de teologia sistemática latino-americano. Num dos seus livros sobre para que serve a teologia, ele vai dizer justamente isso: a teologia serve a si mesma. A teologia deve ser um pensamento crítico de si mesma, seus próprios fundamentos, que aplicações concretas têm esse serviço que a teologia presta a si mesma. Um deles é a análise que ela permanentemente tem de fazer dos próprios fundamentos, categorias analíticas e postulados explícitos ou implícitos do discurso teológico. A teologia não é algo caído do céu, como afirmou Georges Casalis, um teólogo francês, mas é algo que acontece na caminhada da vida. Serve a uma tarefa no mundo contemporâneo, um mundo em mudanças, que interroga sempre. Então a teologia tem a ver com essa realidade do encontro consigo mesma. Ela deve ser uma teologia para a honra e para a glória e para o louvor de Deus. Muito bem, agora é com você. E o melhor que você pode fazer é ler, estudar e continuar lendo todo o material ligado a esta aula de hoje e a toda esta semana. Sucesso!